Vamos agora novamente aí Introduzir o nosso convidado, por favor, sem duplicidade, tá? Não, você falou certo, né? Novamente, meu nome é André Macondo, sou empresário aqui na cadeia de óleo e gás e estou aqui para colaborar com Você Pode Mais, é isso? Podcast, Você Podcast. Pode Mais, exatamente. O André trabalha com gestão pública também, André? Não trabalho. Mas depende dela também em muitos casos, né? Depende do que for. Assim, tudo é questão de necessidade, né? Se você tem uma solução, você pode atuar, né? Mas a gestão pública não é meu forte hoje. Fala um pouquinho, André, pra gente sobre a sua empresa de treinamentos. Como que a pessoa chega para sua empresa, como que ela sai preparada para o mercado? Então, a minha empresa é uma empresa de acesso por cordas, né? A gente está certificada em duas classificadoras, vamos dizer assim, que é o IRATA e a ANIAC, né? São duas certificadoras reconhecidas. A IRATA é internacional, né? A IRATA é uma associação mais antiga, assim, tem um respaldo internacional mais antigo. Né? Por exemplo, se você for fazer... Hoje você no Brasil, essa questão de certificação, ela é regida pela questão do Inmetro, né? Tipo assim, para você ser uma certificadora de mão de obra no Brasil, né, você tem que se habilitar no Inmetro para você poder emitir o certificado. O IRATA, há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, não era, né, e deixou de valer no Brasil. Né? Aí se formou essa associação e aí a gente conseguiu credenciar ela, né, junto ao Inmetro, e aí sim, ela voltou a ser operacional do Brasil. E outras certificadoras tem também do acesso por códigos. A Bend também é uma certificadora, né? E a NEAC também. Né? Então, quando começou essa confusão, a briga era com a Bend, né? Era com a Bend, porque antes não tinha, né? Não tinha... A Petrobras começou a usar, assim, eu sou o primeiro escalador IRATA do Brasil. É? Exatamente. Legal. Né? Eu nem gosto de falar muito isso. Eu ia perguntar, como que você fundou essa empresa? Como que você chegou nesse negócio? Na verdade, naquela época, quando eu era guarda-vida... Você era guarda-vida. Era guarda-vida. E eu tinha as operações de montanha. Como sempre também, né? Tinha as operações de montanha e eu sempre participava, né? E a gente fazia muita caminhada. Um belo dia, um gerente da Petrobras, né, que já tinha conhecimento das técnicas de acesso por código sendo usadas lá fora, né, mas no Reino Unido, né, nos campos offshore, né, europeus. Mar do Norte. Mar do Norte. Aí ele falou, vamos tentar usar isso aqui e tal, vamos tentar padronizar, fazer os procedimentos e tal. Então comecei a atuar. Não sendo problema meu, mas comecei a atuar e tentar resolver isso. Então a gente conseguiu montar a primeira DIP da Petrobras, que seriam as diretrizes internas da Petrobras sobre acesso por cordas. E começamos a fazer o curso lá na Cefet, né? A gente conseguiu uma parceria com a Fundacentro e a Cefet e começamos a dar os cursos e qualificar a mão de obra local, né? Aí isso já deu um respaldo jurídico para as empresas poderem contratar. Essa era uma mão de obra necessária aqui na cidade por conta da exploração do petróleo? Era necessário, ainda é necessário, ainda falta mão de obra. E as pessoas que vinham trabalhar eram estrangeiras, era isso? Exatamente, eram estrangeiras. Que legal. Não tinha qualificação aqui na região. Assim, só para explicar do ponto de vista técnico, né? Basicamente, para você fazer, por exemplo, uma pintura a bordo, uma inspeção no tanque, você basicamente só tem duas formas. Ou por andaimes, ou por acesso por corda. Exatamente. Só que qual é a vantagem de um por outro? Aliás, não corda só tem vantagem. Porque no andaime você vai ter que gastar espaços gigantescos, espaços gigantescos para guardar toda aquela parafernália de andaime, pau de carga, madeira, tempo a montar. Enquanto às vezes, por exemplo, para você fazer a inspeção de um vaso ou então de um deck, você vai ter pelo menos aí uns 20 metros quadrados só para ocupar o material. Na verdade, você tem várias coisas envolvidas, né, na questão do andaime e acesso por cordas. Um é a logística. Né? Para você fazer, sei lá, 200 metros quadrados de andaime,
caminhão para levar até o porto, transportar do porto até a embarcação, aí tem a questão do lastro da embarcação. Então, tem uma série de cálculos que foi feito e se viu que é 1000 vezes mais viável você usar acesso por cordas. Até a questão de acidente é bem menor, né? Muito tempo atrás, uns 8 anos atrás, a gente fez um estudo, né, para quantificar a quantidade de acidentes que tem por andaime no Brasil, né? Dentro da CAT, né? Com afastamento, sem afastamento e com vítimas fatais. É enorme, entendeu? Acho que o acesso por corda no Brasil veio e de uma tal forma teve um crescimento muito rápido. Hoje são mais de 60 mil pessoas trabalhando por acesso por cordas, né? E ela veio e diminuiu drasticamente os acidentes em relação ao trabalho de altura, né? Então não é uma coisa nova no mundo, mas vamos botar assim, 10 anos, 15 anos que fomentou bastante acesso por cordas. Eu acredito que é novo, mas hoje está muito bem regulamentado, né, com normas nacionais e normas internacionais. Por que você acha que ainda tem mais demanda do que mão de obra qualificada? Por que mais pessoas não se qualificam, uma vez que o mercado está sedento por esses profissionais? Então, aí a gente vai cair na questão da gestão de qualificação, né, gestão de mão de obra, né? Você tem... O que você tem no mercado hoje? Né? Você tem as pessoas que... Você tem as obras, né? Macaé, por exemplo, na região aqui. Você tem um investimento nos próximos 4 anos de 147, 148 bilhões nos próximos 5 anos. Né? Então, você tem investimento, só que você não tem a mão de obra para poder fazer as obras, né? Executar os projetos. Os projetos. Isso é um problema muito grande. Mas tem a necessidade porque as pessoas não se qualificam. A demanda, não consegue atingir a demanda, porque são cursos caros, ninguém consegue fazer um curso desse, entendeu? A iniciativa pública, né, o poder público tem um papel fundamental nesse sentido, porque principalmente aqui na nossa região, que recebe recursos para isso. E aí a importância da gestão pública atuar nessa área para qualificar os profissionais. Entendi. Porque, assim, deixa eu fazer só um adendo, Macondo. Na nossa região, o Brasil todo, conforme as notícias que a gente mostrou, é que a produtividade brasileira é muito baixa. Sim. E isso se deve muito à falta de qualificação dos nossos profissionais. E, assim, é uma bola de neve gigantesca, talvez uma só não, várias. Porque falta mão de obra, aí tem que qualificar ou buscar em outro lugar para qualificar. E quando a gente fala, boa parte dos serviços são prestados mediante algum contrato. Vamos dar um exemplo mais fácil aqui. A Petrobras, que é uma empresa de economia mista, ela joga no mercado uma necessidade dela para as empresas cotarem. Então, vamos supor, eu preciso de 10 alpinistas industriais durante 3 anos. O Macondo vai preparar a proposta dele baseada no conhecimento dele da área dele. Custa botar R$3.000, embarque mais 30%, mais 20%, mais a logística da pessoa saindo daqui ou saindo de tal cidade. Põe o BDI. Aí vai montar seu BDI e tal, os seus impostos vai colocar. O que vai acontecer com o Macondo? Esse processo licitatório vai levar de 3 a 6 meses para ser concluído. Quando ele for contratar essa mão de obra, já não tem mais disponível. E aí o que vai obrigar ele? Ou ele gastar um dinheiro que não foi previsto para qualificar alguém para botar lá dentro, e muitas das vezes não vai ser possível, porque ele não vai vir com a experiência necessária que o contrato determina, que muitas vezes o contrato determina uma quantidade mínima de experiência, então vai obrigar ele a trazer de outro lugar uma mão de obra mais cara, aumentando o custo dele novamente. E o que o cliente não vai se responsabilizar por isso, porque ele vai dizer, o problema é seu. E em que esse problema é seu, o Macondo... que não pensou sobre isso, vai começar a ficar afogado no meio do problema, e das duas uma. Ou ele vai entregar o contrato, ou ele vai quebrar. Cara, a questão eu acho que é até mais grave do que esse ponto, né? Quando eu gosto muito de levantar dados, né? Gosto de tomar decisões em dados. A gente fez um levantamento, acho que ano passado, eu entreguei até para o Vitor, né? Junto com o CAGED, para entender 2 necessidades no mercado aqui. Um é soldador, outro caldeireiro, né? Assim, da região. Exclusivamente Macaé, né? Então, esses dados apontaram um crescimento, né,
muito acima do esperado nas contratações, né? Só que a quantidade de pessoas acima de 50 anos, né, estão trabalhando é muito grande ainda, né? E aponta-se que as pessoas que estão entrando, né, com 18, 19, 20 anos nessas áreas é muito pequeno, né? Então daqui a uns 4 anos a gente já não está conseguindo repor a mão de obra, né, nessas duas categorias, né? Esse é um problema que não somente o mercado de petróleo e gás reflete outras áreas. Também. Só que isso reflete outra parte da cadeia também, de óleo e gás, tá? Então, quando você tem uma curva muito alta de contratação, né, você tem que ter a preocupação de onde você vai contratar essas pessoas, né? Então, quando você fecha um contrato hoje, tem uma taxa de rotatividade, vou citar. Minha taxa de rotatividade é de 5%, ou seja, durante o ano todo você tem 5% de pessoas que vão sair da sua empresa e você vai recontratar. Tem contrato aí que a taxa de rotatividade está em 25%, 30%. Aí o que acontece, né? Você, para contratar uma pessoa, você tem que fazer o exame é caro, R$ 1.500 para fazer o exame admissional, né, para a área offshore, que pega um monte de exames. Né, tem o EPI, né, que também é caro, um equipamento de proteção individual. Você entrega para o funcionário. Ou seja, o outro que saiu não dá para aproveitar, né, para o novo. Sim. E aí tem a HH da sua equipe. Você contratou uma equipe para trabalhar 100%, mais 5% da rotatividade. Ela vai trabalhar mais 25%. Então ela começa trabalhando no sufoco, hora extra e tal, né? E quando 25% da sua mão de obra sai da sua empresa, você tem que repor. E você não consegue repor na mesma velocidade. Aí começa o quê? Começa a fechar no vermelho, né? Porque você recebe multa, ou não mobiliza a obra, e na pior das hipóteses, você vai entrar com um contrato. Não Mas você acha que o sistema pode colapsar em relação a essa questão? Vai colapsar. O sistema vai colapsar. Se não tiver uma ação coordenada, né, de, assim, faraônico, sabe? Vamos qualificar 50, 60 mil pessoas. Tudo bem, caso contra, acredito. Já está assim, você vê empresas aí fechando, mas é normal. Não é normal uma empresa ficar fechando por causa de mão de obra. Né? Não é normal fazer o que eu estou fazendo, por exemplo. Eu tenho licitações que eu não estou entrando mais. Que eu sei também, eu vou ter dificuldade de conseguir mão de obra. Isso vai impactando. Acontece, nós que temos um pouco mais de maturidade empresarial, a gente prefere não entrar porque vai sofrer os impactos, porque um contrato desse pode quebrar uma empresa, por causa da quantidade de multa. Aí o que vai acontecer? Outras empresas que não têm essa maturidade entram e aí quebra. Se vislumbrando porque está fornecendo para um grande cliente, aí fica 2, 3 meses e quebra. E aí vira um caos. Às vezes demoram um ano e meio, tipo assim, investindo, e são contratos caros, vão investindo porque vai rodar. Porque o mercado aquecido, você é contratado numa empresa, você recebe uma oferta de R$100 a mais. O cara vai sair, não está nem aí. Não tem aquele negócio de vestir camisa, entendeu? Então vai. E assim, o que mais me assusta é que várias empresas, elas, assim, não é driblar a lei, né? Você tem a lei, vamos botar assim, são contraventoras, sabe? Por quê? Eu participo disso também, no fato da questão da experiência, né? Você tem lá na CLT, né, o artigo 455, fala que você só pode exigir experiência até 6 meses, né? Se você passar de 6 meses, você está fazendo algo ilícito, você pode sofrer multa. Se você exigir mais de um ano, mais de 6 meses, não pode. Então, tem uma interpretação diferente dessa lei agora. Inclusive, nos processos licitatórios, os fornecedores já estão colocando essa interpretação que já foi homologada pelo Superior Tribunal Federal, que fala justamente porque alguns tipos de atividade requerem experiência. Então, é preciso colocar... Mas a questão da... Vamos lá, mas a questão... Tem isso aqui. Tem outra questão importante também, né, que eu acho que ia facilitar muito a
a contratação de uma mão de obra. A lei do estágio, né? Então, a lei do estágio é uma lei que quando você está fazendo estágio, não conta como experiência. Como experiência. Isso está parado na Câmara, né? Podia ajudar bastante. Deveria contar, né? Já ajudaria. Mas na questão de mão de obra, assim, Macaé, ela faz a questão da qualificação, Macaé, ela está fazendo uma ação muito bem ordenada e coordenada junto à Secretaria de Qualificação Profissional. Que deixa, porque pela primeira vez na história dos podcasts no mundo... Temos 2 convidados. Não é só isso, é o convidado que convida. É o Denis Madureira, que foi secretário de Qualificação Profissional, e ele pode falar um pouco mais sobre essa... lá pra gente falar já logo esse assunto, a gente tem 10 minutos. Só inédito, tem primeira vez no podcast, tem 2 convidados e um deles traz o outro. Gostei disso, convidado convida. As minhas festas isso não acontece não, convidado não convida não. Quem é o seu Denis? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Aline? Boa noite, prazer. Seja bem-vindo. Se sente aí. Então, Denis, seja muito bem-vindo aí. A gente começou esse tema aí falando sobre qualificação profissional e a gente percebeu que você foi um cara que batalhou muito por isso aí. Nós, como empresários, o nosso podcast ele trata de uma forma nacional, né, da problemática que muitos lugares têm. Então, a gente procura, dentro da nossa região ou não, às vezes convidado externo, para trazer a solução que pode servir para a dor de qualquer outra pessoa no país. E, por acaso, nós tínhamos aqui perto um secretário, você foi secretário, né? A tua pasta era uma secretaria, correto? Isso, secretaria. E aí a gente percebeu que os resultados que ela trouxe foram muito positivos e ajudaram muito o empresariado como um todo, né? Aí a gente tem umas perguntinhas aí para você. A gente estava falando da dificuldade da mão de obra qualificada, principalmente em áreas muito específicas, como a exploração de petróleo e gás. E aí a pergunta que a gente gostaria de fazer, que foi a deixa que o André, né, fez aqui, é como que o poder público ajuda na questão da mão de obra, da qualificação da mão de obra. Então, boa noite, Vitor, os colegas aqui presentes, obrigado por esse convite. Na verdade, eu até ouvi ele. O convidado até engraçado. Convida. O convidado convida. Então, assim, obrigado por essa oportunidade. Eu tenho até... nesse período que a gente está vivendo agora, eu tenho ido em poucos. Eu fui até agora em dois podcasts, porque acaba que alguns são tendenciosos, né? Mas eu sei que você é um cara muito correto, um cara muito íntegro. Então eu falei, Maconda, eu vou lá porque é o Vitor. Eu sei que ele é um cara sério, não toma partido. E aí a pergunta é: qual é a interferência, né, da qualificação para os empresários? Né? Eu vou relatar uma historinha e aí acho que vai responder sua pergunta. Hoje, né, pelo menos no período que eu embarquei 8 anos da minha carreira. É mesmo? Eu entrei, né, no mercado offshore como auxiliar de almoxarifado. Na verdade, eu tinha um curso de almoxarife. E aí, mas entrei como auxiliar, porque eu não tinha experiência, e eu dei 3 meses, né? Na verdade, eu pedi 3 meses pro meu responsável de setor. Eu falei, com 3 meses, você vai me colocar como almoxarife. Com 15 dias eu embarquei, porque naquela correria de UTC, precisou, embarquei. Eu falei, eu nunca mais desço dessa unidade. E eu falei, e assim que eu fui fixo lá, eu falei com o cara, com 7 meses, no máximo 8, você vai me reconhecer como almoxarife. E aí foi, na primeira unidade, 3 promoções, na segunda unidade mais 2, totalizando, eu fiquei com 6 promoções. Encerrei minha trajetória embarcado como técnico de planejamento. Mas aí, voltando para a colocação, eu vi, num período que eu fiquei embarcado, que as empresas, elas contratavam muito mão de obra de fora. Por quê? Porque as mãos de obras locais, elas não estavam qualificadas. E aí, você tinha custo de hotel, você tinha custo de moradia, você tinha custo de passagem aérea na época, tinha esse benefício. E aí, para o empresário, ele gastava com salário, gastava com alimentação, gastava com hotel. Então, qual foi essa troca para os empresários?
quando a gente entendeu o mercado, porque primeiro a gente tentou entender o mercado. A gente não saiu, assim que eu assumi a secretaria, eu não saí, vou sair qualificando, porque vou sair dando palestra, igual a gente teve muitos relatos, não. A gente primeiro entendeu o mercado, para onde que o mercado estava indo, para tentar fazer o casamento perfeito. Não, vamos qualificar nessa área, porque essa área... A primeira empresa que eu entrei foi se não me foge a memória, foi a Mota. Foi a primeira empresa que me deu a oportunidade para tentar entender o mercado. E eles me deram uma informação que teria uma grande quantidade de contratação em massa de montador de andaime na época. E aí eu falei, opa, eu tenho que arrumar esse curso de qualquer jeito. Porque eu pensei assim, se eu qualificar essa turma nesse determinado curso, vai casar que vai ser pessoas aqui de Macaé. E aí eu falei com ele, se eu qualificar na área que você está me pedindo, você me dá uma porcentagem dessas vagas? Só que aí tem a questão da experiência, né? Que todo mundo esbarra nisso, talvez seja um ponto que a gente vai falar. Essa é a segunda pergunta que a gente vai fazer, sobre a questão da experiência. E aí, do trabalho, né? a gente qualificou e hoje eu entendo, na minha pouca experiência como empresários, que de uma certa forma a gente contribuiu sim, porque hoje o cara tem um colaborador pronto com Salvataz, com Hilt, com T-Hilt, que a secretaria acabou de licitar, está em trâmite, 3.500 vagas de T-Hilt, a prefeitura até tinha divulgado, com T-Hilt, então, ou seja, com pintura industrial, Senai, caldeiraria Senai, montador de andame Senai, mecânica Senai, ou seja, não precisa ir lá buscar em outro estado, tem aqui pronto. Ou seja, eu acho que para o empregador vai sair muito mais barato. Sai. Agora, e a questão da experiência? Como é que se vence essa barreira da experiência? Então, essa é apesar de não ser da pasta de trabalho e renda, é um outro colega que toca a pasta, a verdade é que eu não sei, mas eu acredito que teria que existir alguma coisa, porque assim, eu tive uma vez uma oportunidade, que foi uma única oportunidade que nunca mais me chamaram, com os representantes legais da Petrobras, né, os diretores. Aí foi até uma reunião no gabinete do prefeito. E aí eles estavam falando sobre qualificação, sobre CETEP, né, na época era CETEP, e eu esperei acabar, eu falei, vou fazer a pergunta, porque é o que eu sempre escutei no período que eu fiquei à frente da secretaria. A gente é grato, a secretaria está dando Salvataz Hilt, está dando inúmeras qualificações para diversas áreas, mas quando a gente chega lá, a gente esbarra na tal experiência. E eu fiz uma indagação, falei, eu admiro muito vocês, da Petrobras, pessoas, a maioria ali estudados. Falei, mas vocês não estão percebendo que o mercado está se fechando? Por quê? Vocês criam inúmeras exigências, seja no que se refere à qualificação, seja até para vocês, empresários. Eles são muito rigorosos, não estou falando que não tem que ser, mas eu acho que eles são muitos. E os profissionais estão aposentando. O soldador experiente está aposentando, o caldeireiro experiente está aposentando, o engenheiro experiente está aposentando, ou hoje a gente vê muitos profissionais abrindo seus próprios negócios. E como que você vai adquirir a experiência? Dando oportunidade. Vocês não dão? As empresas também não vão perder tempo e nem dinheiro contratando um cara para formar no canteiro, para ficar ali 2 anos no canteiro. Então, assim, apesar de não ser a minha bandeira, mas é uma luta que a gente está encabeçando, porque eu entendo... Um é complemento da outra, né? Uma é complemento da outra. Então, assim, eu entendo que eu cresci o sarrafo da qualificação, porque eu entendo também, você, Vitor, como empresário, eu acho que a gente tinha que melhorar, não simplesmente montar um cursinho de solda e dar, não. Eu assumi uma pasta onde na gestão anterior está lá pelo menos registrado 40 mil cursos. Curso de 1 dia, de meio-dia. Se você for no Senai agora, eles não saem de lá, no mínimo 6 meses, um curso de pintura. No mínimo 6 meses. Mas 6 meses, Senai, todo mundo bate continência. Então, uma das coisas que eles me exigiram foi o seguinte, traz um curso robusto, traz um curso com respaldo, que eu quebro a experiência. Foi o acordo que a gente fez. Então,
hoje, dentro da nossa cidade, Senai é um curso muito respeitado. Por isso que a gente está dando Senai. Todo no Brasil é um curso. Que legal. Porque eu entendo, gente. Eu acho que para quebrar essa barreira, eles têm que ter essa segurança. Que, calma aí, igual hoje está sendo exigido o TRIUT. Eu acredito, fez um curso robusto, eu acho que quebra um pouco essa barreira. Tá certo, né? Essas empresas trabalham com segurança. Sim. E fala pra gente um pouquinho os desafios Pra finalizar agora, né? Pra finalizar já, meu Deus. Já, pra finalizar. Então, peraí. Então, vamos ver essas perguntas aqui pra gente aproveitar. Fala pra gente um pouquinho. Quantos moradores de Macaé, né? Vocês já atenderam, já conseguiram qualificar aqui na cidade? E qual o retorno desses alunos hoje no mercado de trabalho, efetivamente? Então, a gente assumiu a Secretaria de Qualificação Profissional em 2021. Pegamos 2 anos de pandemia, 2 anos parado. Eu agradeço a Papai do Céu, não pelo que se refere à pandemia. A pandemia foi um momento triste para muitos cidadãos de bem. Mas, para mim, na época que assumi a pasta, foi um momento que, como eu não podia encher uma sala de aula com alunos, devido a tudo que o país estava vivendo, foi um tempo que eu parei para estudar, para tentar entender, para ver para onde que a gente ia qualificar. Teve como planejar. Isso, a gente planejou. Infelizmente, num momento triste, mas a gente teve esse tempo para planejar. Finalizei esse trabalho em abril de 2024. 12 mil macaenses formados. Dos 12 mil macaenses formados, os relatos que a gente teve. Por exemplo, a Unimed contratou quase uma turma inteira de cuidador de idosos. Ou seja, foi um casamento. Eu qualifico, vocês contratam. Agora estamos fazendo a mesma coisa com... vai ser feita a mesma coisa agora com o Macaé Dó. Pediram uma determinada qualificação que a Secretaria vai começar a trabalhar e nós vamos qualificar. Salvatagem Hilt, não tiramos da nossa cabeça. A gente percebeu, pandemia, 2 anos parado. Ou seja, como que o cara está desempregado, ele vai pagar esse curso. E aí, a gente deu 0,800, qualificamos. Aí você me pergunta, Denis, qual é o retorno disso? Vou te dar 2 relatos, totalmente opostos. Vitor, eu fazendo uma compra no mercado açaí, um senhor me olha, né, meio que me aborda. Posso falar com o senhor? Pode. Posso te dar um abraço? Pode. E aí, posso te dar outro abraço? Pode. E aí ele foi e falou assim, posso te apresentar minha família? Pode. Me apresentou a família dele, isso aqui é meu filho, minha filha, minha esposa. Ele falou assim, depois de 10 anos, você está me dando a oportunidade de fazer uma compra. Só que eu não trago isso para mim. Eu falo que eu fui um instrumento que estava dentro da pasta e que executei algo. O recurso não é meu, ele é público. Mas é gratificante. Um pai de família que estava 10 anos fora do mercado, e aí eu sou criado em comunidade, eu sei essa realidade, viver essa realidade de perto, do pai que às vezes, calma aí, ou a gente come, vende ou a gente... para pagar a janta. Isso aí, ou a gente qualifica nossos filhos. Sim. E o dele não foi diferente. Ele teve que trabalhar à noite para fazer o curso durante o dia. E depois de 10 anos, um soldador. E aí você me pergunta, Denis, nunca mais vi ele. Nunca mais vi. Relato é que eu não sei nem se eu vou encontrar ele um dia, mas o que eu sei é que ele está no mercado de trabalho. Legal. E o último foi agora. Eu indo para um compromisso dentro de uma periferia da nossa cidade, fui parado por um rapaz que infelizmente, um jovem, que felizmente, porque infelizmente ele ainda estava, mas estava de saída, no poder paralelo. E aí eu abordei ele para pedir uma informação dentro de uma comunidade, e aí ele perguntou meu nome, qual é o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Denis Madureira. Ele rapidamente deixou num canto, pediu para me abrir a porta e me deu um abraço. Ele falou assim, eu quero te agradecer. Ele foi numa bolsinha que estava pendurada com ele, abriu e falou assim, hoje é meu último dia aqui. Eu estou semana que vem indo embarcar, consegui um emprego, graças a você. Que legal. E graças a uma parceria que a gente fez, município, com o empresário Macondo, porque a gente só teria como ofertar o Salvatagem Hilt,
mas ele tinha uma experiência, né, numa outra determinada área, e eu procurei o Macondo, me ajuda aqui, esse rapaz que, na verdade, tipo assim, eu pedi por um cara que estava me pedindo uma oportunidade, só que eu não sabia que era para esse rapaz. Um cara estava pedindo para um filho dele. E depois ele me deu esse relato. Ele falou, não, rapaz, meu pai pediu para você. E aí, então, assim, o que acontece? Hoje, isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com receber algo em troca. Isso tem a ver porque quando a gente prepara as pessoas, né? O Vitor é um empresário aqui da cidade. Quando a gente prepara as pessoas para as oportunidades que o município vem gerando, Macaé está crescendo e crescendo muito, né? Eu agradeço muito ao trânsito que eu pego todo dia. Porque triste era quando a cidade não tinha trânsito. Porque a economia não estava girando. Hoje a nossa economia está girando. Hoje qualquer coisa que se abre em Macaé, nós temos uma terra abençoada. Tudo que se abre em Macaé, o cara ganha dinheiro. Tudo. Tudo que você abre em Macaé dá certo. Principalmente quando a gente tem uma gestão que trabalha para o empresário. Uma coisa que eu guardei, que eu ouvi do prefeito Albert Rezende, empresário em Macaé tem que ter tapete vermelho. Não tem que ter dificuldade zero. Porque é ele que gera o emprego. E você gerando emprego, essas pessoas que a gente qualificou vão estar empregadas. É isso. Então... Eu guardei essa frase aí, vou usar. Pode usar. Hoje assim, eu fico muito feliz. Todo dia, gente. Todo dia alguém me para na rua e relata alguma coisa. E assim, é gratificante, né? Eu penso que, eu não sei até quando eu permaneço numa repartição pública, né? No poder público, mas eu tenho certeza que quando eu chegar aos meus 80 anos, eu vou olhar para trás e não vou me envergonhar. Acho que vou construir uma história bacana. De fato, Denis, sua história é muito bonita. Acho que você nem precisou pedir para finalizar, tu já foi finalizando. Parabéns, né? Já estava certo. Legal.